Paz Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica e nós estamos no último vídeo do livro de Marcos, ou seja, é o último estudo deste livro. Então pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Este é praticamente o último dia de Jesus. Nós estamos falando da noite anterior à sua paixão, à sua morte, à sua crucifixão. Então, neste dia, ele faz a ceia. E esta ceia foi realizada na casa de um possível seguidor de Jesus, que ele diz a dois dos seus apóstolos: vão até a cidade, vejam um homem que está carregando uma talha de água, sigam, e onde ele entrar ali você vai perguntar onde é que está, onde será feito a ceia do Senhor. E é uma coisa interessante, porque esta função de levar água, de carregar água numa talha, numa vasilha, era uma função de mulher. Então foi muito simples encontrar um homem que estivesse carregando uma talha de água, uma vasilha de água. A gente imagina que ele seja um seguidor de Jesus, uma vez que ele já havia deixado ponto, então provavelmente já havia um arranjo anterior, um contato anterior, em que ele iria deixar pronto o cenáculo. Cenáculo é um local onde a ceia se realizaria. Então, já estava tudo pronto, os móveis estavam arrumados, as coisas estavam arrumadas, exatamente para que a ceia se fizesse naquele dia. E nesta ceia, houve uma última um último aviso, uma última fala a respeito da morte de Jesus. Mas aqui a fala é um pouquinho diferente, porque ele não diz apenas que vai ser morto, mas ele fala a respeito de uma traição. E isto, amados, era uma coisa horrenda, absurda, muito grave. Por quê? Porque ele fala que a pessoa que o trairá estava ali com eles. Ora, ele estava comendo com eles. Era um dos 12. Essa pessoa que vai o trair, ele estava direto com o Senhor, ele acompanhava o Senhor, ele partilhava a mesa de refeição com o Senhor. E esta traição feita por alguém que compartilha a refeição era a mais grosseira, era a mais horrível, era a mais perfídia ação que alguém poderia ter no Oriente Médio, lá naquela região, entre os judeus, entre os árabes. A última ceia foi também a primeira do que viria a ser chamada, esse grupo que viria a ser chamado de cristãos, ou seja, aqueles que eram seguidores de Cristo. E é nesta ceia que nós temos uma das passagens mais simbólicas, é aquela que nós repetimos sempre quando vamos fazer a ceia do Senhor. Neste momento, é Jesus quem diz: este é o meu corpo, quando ele se refere ao pão, quando ele está partilhando o pão entre os discípulos, e este é o meu sangue, quando ele partilha o vinho. Então, ele apresenta o pão e o vinho como componentes de si mesmo, como componentes desta ceia que virou simbólica para nós. Nós rememoramos isso pelo menos uma vez por mês. Então, este é um símbolo que se comemora, que se realiza, exatamente porque, segundo Jesus, esta era a última vez que ele faria isso.
porque ele partilhava o pão direto com eles, mas ele apresenta o pão como corpo. Era a última vez que ele fazia isso com o vinho, que ele partilhava o vinho com os discípulos, entretanto, era a última vez que ele fazia isso, né, ali enquanto vivo, e ele identificava aquele sangue, aquele vinho com o sangue do Senhor. Muito bem, uma vez que eles terminaram de cear, foi cantadas as músicas da Páscoa, foram cantadas, então a ceia da Páscoa foi feita, eles realizaram isso. Então agora Jesus, como de praxe, como de costume, ele vai orar, ele se retira para orar. E o local ali era o Getsemane. Aqui nós temos uma fotografia aérea do Getsemane. Então, o Getsemane era um local onde haviam muitas oliveiras e era o local onde eles prensavam as olivas, né, as azeitonas, as olivas, para a formação de azeite. Né? Mas Jesus estava diferente aquele dia. Por quê? Dali a algumas horas, ele iria passar pela pior situação que ele poderia imaginar. Né? Ele iria ser entregue para os seus carrascos e ele iria morrer pelos nossos pecados. A palavra diz que Jesus foi tomado de pavor e angústia. E aí nós paramos um pouquinho e pensamos, mas por que Jesus estaria tomado de pavor e angústia? A morte o assustava? Não, amados. A morte não o assustava. Não era a morte que o assustava. Era o sofrimento da morte que o assustava? Não. Tudo isso ele enfrentou sem maiores dificuldades. Eu não estou dizendo que ele não enfrentou, que ele enfrentou sem dificuldades. Houve dificuldade, porque ele sofreu. Ele foi castigado no seu corpo. Ele foi castigado na sua moral. Ele foi castigado na sua psique. Ele foi castigado. A gente vai ver daqui a pouquinho. Entretanto, o maior desespero dele era aquele momento em que ele estivesse carregando os nossos pecados. Porque era neste momento que ele estaria separado do Pai. Pela primeira vez na sua vida, ele não teria comunhão com o Pai. A gente vai ver daqui a pouquinho. E isto é super importante. Por isso, este pavor e esta angústia. Ele pede, então, ele sabe que aquele momento é o momento. Não é só o momento maior da sua vida. É o momento em que ele está realizando a missão que ele veio fazer. A missão de cura, a missão de ensinamento, os milagres, tudo isso faz parte da sua missão? Faz. Mas havia uma missão ainda, uma obra ainda, uma coisa por fazer. Exterminar o pecado. Fazer uma purificação do pecado. Este era o momento da sua vida. Este é o momento mais importante do plano do Senhor, de Deus. Este é o momento mais importante de toda a humanidade. De toda a humanidade. Então ele pede para os discípulos que fiquem com ele, que ajudem-no em oração, que ajudem-no neste momento que é um momento mais pavoroso e angustiante da sua vida. E ele fala por 3 vezes para os discípulos: vigiem, vigiem, fiquem comigo, orem comigo. Vigiar, meu amado, quer dizer ficar acordado, ficar desperto, ficar atento para tudo o que está acontecendo. Então, quando nós dizemos para alguém, fique vigilante, vigie na sua vida, ou então, eu vou vigiar, né? Quer dizer,
ficar desperto, quer dizer ficar atento, quer dizer observar tudo o que está acontecendo. A hora da morte e de levar os pecados dos homens se aproximava. E era esta hora a hora mais angustiante, porque ele sabia que nesta hora Deus haveria de não ter mais comunhão com ele, porque Deus não tem comunhão com o pecado e ele estaria levando os nossos pecados. Nesta hora ele estaria sozinho. Bom, os apóstolos não conseguiram ficar despertos, os apóstolos dormiram. E aí, quando os soldados chegaram, Judas estava à sua frente, Jesus chama a atenção deles para isso, Judas está à sua frente, né? E ele vem e ele realiza o pior ato de traição que alguém pudesse imaginar. Ele beija Jesus para identificar Jesus aos soldados. E os soldados então lançam mão de Jesus para o levar até as autoridades religiosas que estavam reunidas ou que seriam reunidas num conjunto que a gente chama de sinédrio. O sinédrio compõe-se de saduceus, fariseus e alguns deles escribas e os anciãos, né, de toda a Israel. Isto por quê? Porque Jesus estava cumprindo a profecia de que ele haveria de ser tratado como um bandido, como um criminoso, né? E a prisão dele foi como isso. Jesus não reage, o único que reage é Pedro. Pedro lança mão de uma faca, de uma espada, de uma arma e corta a orelha de um dos soldados e Jesus restitui a orelha desses soldados e chama a atenção de Pedro. Nós não agimos assim. Se é isso que tem que ser feito, é isso que eu vou fazer. Eu não vou fugir. Interessante que neste local aqui, Jesus fala mais de uma vez, Senhor, afasta de mim este cálice, afasta de mim esta circunstância, mas antes faça-se a tua vontade e não a minha. Às vezes nós sabemos que a nossa missão, o nosso ministério será árduo, será difícil, será pavoroso, será angustiante, mas mesmo assim, Jesus nos dá um exemplo disso, fazendo essa expressão de que para mim vai ser terrível, mas não faça a minha vontade, faça-se a sua vontade, porque era a vontade do Pai que deveria ter sido feita naquele momento, como realmente o foi. No Sinédrio, eles se reúnem, e a reunião se dá na casa do sumo sacerdote. Portanto, o nome da reunião, quando todos eles se reúnem, a gente fala que foi o Sinédrio que se reuniu por conta da autoridade deles. Mas isso se dá fisicamente na casa do sumo sacerdote. O Sinédrio era formado de 71 membros, de 71 componentes. Haviam saduceus, haviam fariseus, dentre eles haviam escribas, que eram aqueles que ensinavam a lei, que escreviam, que sabiam ler e escrever muito bem e que ensinavam. Então, estes eram os membros mais poderosos, religiosamente falando, em termos de religião, eram os mais poderosos. Só que o Sinédrio, ele tinha autoridade, mas ele não tinha a autoridade de dar pena capital. O que é pena capital? É a morte. Ele não tinha poder para determinar a morte de ninguém. Mas eles queriam isso. E para produzir esta morte, eles tinham que determinar Jesus culpado de algum crime para depois pleitear, pedir para o representante de Roma, que era Pilatos, que este sim
desse a pena capital, que determinasse a morte. Óbvio que as falsas testemunhas que eles arranjaram, como eram falsas, elas não sabiam dizer exatamente o que deveria ser dito, e aí o que acontece é que um dizia de um jeito, outro dizia do outro, e o testemunho não podia ser aproveitado para isso. Lá pelas tantas, o sumo sacerdote então pergunta: és tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Ou seja, você é o Messias? Você é o Filho de Deus? Você é o Messias que deve vir? E Jesus, agora sim, até então ele estava calado, ele não respondia absolutamente nada. Neste momento, Jesus fala: eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo com as nuvens do céu. Jesus, então, confirma que ele é o Messias, ele é o Cristo, ele é o Filho de Deus, e que agora ele estava se apresentando como Filho do Homem, ou seja, humano, absolutamente humano, mas que ele estaria assentado à direita. O assentar-se à direita é uma posição de autoridade. E ele fala mais, ele diz que ele haveria de voltar dos céus e ele viria com as nuvens do céu, ou seja, de uma maneira milagrosa. Isto foi o suficiente para que eles entendessem que isto era uma blasfêmia. Portanto, não precisavam de nenhum tipo de testemunha, porque Jesus mesmo confirma para eles o que eles entendiam como blasfêmia. Não era verdade. Para eles não era verdade, eles não conseguiam enxergar isso. Para eles era uma blasfêmia, era uma mentira. Jesus, então, mandado a Pilatos. Pilatos era a autoridade civil daquele local. E, portanto, ele teria que passar por um julgamento pela autoridade civil. Por quê? Para que ele morresse, era preciso ser condenado pela autoridade de Roma. E quem era a autoridade de Roma era Pilatos. Pilatos era o procurador, era o representante de Roma dentro da Judéia, dentro de Jerusalém. E a mesma coisa se deu. Então Pilatos começa, pergunta, tenta, ele percebe que não há culpa em Jesus. E ele tenta de todas as formas fazer com que Jesus responda às acusações. E Jesus não responde a nenhuma das acusações. E aí, quando Pilatos pergunta para ele: és tu o rei dos judeus? Jesus diz que sim. Mas Jesus não fala que sim, Eleni. Jesus diz assim: tu o dizes. Tu o dizes na linguagem deles, daquela época, quer dizer, sim, você tem razão. Você está falando a verdade. É isso mesmo. Sou. O que Jesus está falando aqui? Que Jesus está assumindo ser descendente de Davi e, conforme está escrito nos Salmos e conforme está escrito nos profetas, haveria de existir um descendente de Davi que assumiria o trono. Então Jesus está dizendo agora para ele: sim, eu sou descendente de Davi, eu estou na linha sucessória de Davi, eu sou aquele que disseram que viria assumir o trono de Davi. Muito bem. Pilatos não ficou convencido. Pilatos sabia que isso era uma questão pessoal, religiosa. Ele não tinha nada a ver com isso. Mas, de qualquer forma, ele fez mais uma tentativa. Era um costume romano, não judeu, era romano, por ocasião das festas, eles soltarem um bandido, um preso, alguém que estivesse, um criminoso que estivesse preso, era costume eles soltarem. E então Pilatos sugeriu para o povo que se soltasse Jesus. Ele não estava convencido do crime
de Jesus. Ele estava convencido do crime de Barrabás. E aí, como tinha Barrabás e tinha Jesus, ele colocou os dois presos e disse: quem vocês querem que eu solte? Imaginando que todo mundo ia dizer: Jesus, ele é inocente, Barrabás é um criminoso. O povo prefere Barrabás. E aí Pilatos fica vencido. Ele, puxa vida, não esperava isso agora. E ele pergunta: mas o que vocês querem que eu faça com Jesus? Crucifica. Isso porque os religiosos, os sacerdotes, influenciaram esta decisão, influenciaram a decisão do povo. E o povo, então, pede a morte de Jesus, a crucifixão de Jesus. Pilatos, então, lava as mãos, dizendo: olha, o que eu tinha que fazer, eu fiz. Na verdade, ele podia fazer diferente, ele podia ter soltado Jesus se ele quisesse, mas ele queria ficar de bem. Ele queria fazer média, ele queria fazer, sabe, para os judeus, assim como se ele fizesse isso, eles estariam devendo alguma coisa para Pilatos. Ele quis fazer uma média, ele quis ficar de bem na figura, né? E aí ele acaba lavando as mãos, porque a decisão não havia sido dele. Ele se exime, ele tira toda a responsabilidade sobre si. Foi chamada uma corte. A Bíblia diz que uma corte foi chamada para a crucifixão de Jesus. Amados, uma corte era formada de 600 homens. Para que 600 homens? Para que 600 homens para matar um homem? Na verdade, eles estavam com medo. Eles estavam com medo do que pudesse acontecer. O que eles não sabiam é que os planos de Deus eram diferentes. Eram diferentes. Jesus haveria de morrer para cumprir o plano de Deus, o plano de salvação. Antes da paixão, Jesus foi absurdamente maltratado. Ele foi açoitado às 40 chibatadas menos uma, que era costume. Você não podia passar de 40. Então, o que acontece? Porque se você passasse de 40, você é que seria castigado. Então, o que eles faziam? Eles não davam 40, que era para não passar de 40. Então, eles davam 39. Por isso, eles chamavam de 40 chibatadas menos uma. A pena era 40, mas eles davam uma a menos, que era para não passar, não correr o risco de passar. Ele foi zombado, todo mundo xingou, falou o que quis, cuspir para aquela cultura era uma afronta sem tamanho. Era cuspir na cara de alguém, era afrontar esta pessoa, era humilhar esta pessoa. Ele foi levado em via pública até o Gólgota. Gólgota é este local aqui. Eles dizem que Gólgota era o lugar da caveira. Se o amado observar, aqui a gente tem umas fendas na rocha, dando a ideia de serem os olhos de uma caveira, né? A boca da caveira, os olhos de uma caveira. Então, isso aqui parece, né, uma caveira. E ele foi então crucificado ali ao lado de dois criminosos. A crucifixão era a pior das punições. Era a punição mais horrenda que os romanos podiam inventar. E era também uma punição judia, porque na Bíblia a gente ouve pendurado no madeiro. Então, esta expressão já existia no Velho Testamento, e aqui nós temos uma pena romana que foi mencionada no Velho Testamento. A pessoa que era morta, pendurada no madeiro, ela, para a cultura judia, era uma pessoa amaldiçoada. Então havia maldição naquela pessoa que estivesse pendurada no madeiro. Isso tudo para cumprir o plano de Deus. Ele foi crucificado às 9 horas da manhã. Normalmente, uma
pessoa crucificada, ela morria em agonia. Alguns relatos dizem que alguns prisioneiros levavam até 2 dias pendurados para morrer. A morte vinha por impossibilidade de respiração. Você não tinha como respirar porque toda a musculatura, né, você era pendurado de braços abertos. Então, num determinado momento não tinha mais como morrer, então como respirar. Então morria em agonia. Normalmente uma pessoa demorava de 12 a 15 horas para morrer. Jesus foi crucificado às 9 horas, a Bíblia diz que foi na hora terceira, a terceira hora é às 9 horas, e ele agoniza até às 15 horas, que é a hora nona. Ele morre às 15 horas. Agora, presta atenção nisso, meu amado. 15 horas, a hora nona, era a hora do sacrifício da tarde no templo. A que horas eles faziam? Então eles faziam um sacrifício de manhã e um sacrifício à tarde. Que horas era esse sacrifício? Eles matavam, eles faziam o holocausto dos cordeiros, dos animais, às 15 horas. A hora em que Jesus morreu era a hora do sacrifício da tarde. De que dia? Da Páscoa. No dia em que se deveria matar o cordeiro pascal, o cordeiro santo, sem pecado, cujo sangue seria aspergido e que livraria o povo judeu. Amado, você já está percebendo que as coisas, né, estão em conformidade com a palavra, com as profecias. Junto com Jesus, 2 outros salteadores, dizem salteadores, criminosos, foram crucificados. E isto também concorda com a palavra, com a profecia, dizendo que ele havia de ser crucificado, havia de ser morto entre ladrões, entre criminosos. Mesmo pegado na cruz, ele era zombado e blasfemado. Curou, por que que não se cura? Salvou, por que que não se salva? Cadê? Onde é que está o Filho de Deus, o Todo-Poderoso? E agora? Faça, não sabe fazer para si mesmo. Enfim, toda esta blasfêmia estava acontecendo até a hora da morte dele. Um pouquinho antes de morrer, ele fala algumas palavras. Marcos só nos dá esta palavra. A gente vai ver que nos outros evangelhos existem outras palavras, mas aqui Jesus fala: Eloi, Eloi, lama sabachthani. O que quer dizer isso? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Quer dizer: Deus meu, por que me abandonaste? Esta é a hora da agonia. Era esta hora que Jesus temia. Esta era a hora que Jesus temia. Por quê? Porque ele estava sozinho. Deus não estava mais com ele. Deus se afasta. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Por que me abandonou? Mas ele sabia por quê. Deus não podia olhar para ele. Porque sobre ele estavam todos os nossos pecados. Deus não podia ter comunhão com ele, porque Deus não tem comunhão com o pecado. Jesus estava naquele momento levando sobre si todo o pecado do mundo. Mas ele não sabia o que era ser pecador, porque ele não era pecador. Mas neste momento, sobre si estava todos os nossos pecados. Para cumprir-se a palavra da Escritura, para cumprir-se a palavra dos profetas. E ele levou sobre si os nossos pecados. E ele, que era puro e santo, estava sendo morto para o perdão dos nossos pecados.
Lhe foi dado uma esponja com vinagre, que era para ele não sentir, para que ele perdesse os sentidos. Mas ele não aceita. E aí, num expiro, ele entrega o seu espírito. Neste momento, o véu se rasga. Neste momento, o véu se rasga. Porque neste momento, ele termina a obra de salvação. E aquilo que estava fechado para nós, no véu do tempo, não está mais. Porque ele abriu o caminho para que nós pudéssemos nos achegar diante do trono de Deus. Por quê? Porque ele abriu o caminho. Porque ele levou o meu pecado e o teu. Porque ele levou sobre si tudo que havia de errado. Ele expurgou os nossos pecados e ele nos reconciliou com Deus. Ele nos reconciliou com o Pai, abrindo este caminho para nós. Quem estava ali? Quem estava ali? Muitos dos seus seguidores sumiram nesta hora, porque eles estavam com medo que acontecesse com eles aquilo que estava acontecendo com Jesus. As mulheres estavam lá. As mulheres estavam lá. As que sempre seguiram Jesus estavam com ele nesta hora. Maria Madalena estava com ele. Maria, mãe de Tiago Menor, mãe de José, estava com ele. Maria, a sua mãe, estava com ele. Salomé estava com ele. E João estava com ele. O único de todos eles. O único estava com ele. Depois que ele morre, o corpo tinha que ser retirado do madeiro. Por quê? Porque ele não podia passar a noite ali. Então José de Arimateia, o José de Arimateia, que era um seguidor de Jesus e que fazia parte do Sinédrio, mas que não participou disso tudo, desse enredo todo, neste momento ele vai até Pilatos e ele pede o corpo de Jesus para sepultar. E ele pega o corpo de Jesus, prepara o corpo de Jesus e o sepulta no seu próprio sepulcro, o sepulcro que ele tinha preparado para ele. Foi sepultado ali. Passa-se o sábado, no domingo, de madrugada, estas mesmas mulheres que viram ele ser morto, que viram ele ser preparado, que viram ele ser sepultado naquele local, vão até lá para terminar a preparação do corpo. Eles faziam uma unção, eles envolviam, e, portanto, era o ritual judeu do luto. Quando eles chegam lá, quando elas chegam lá, elas não encontram mais nada. E aí, um anjo diz para elas: o que vocês estão procurando aqui? Ele não está aqui. Ele ressurgiu, conforme a palavra, conforme a profecia. Ele não está mais naquela sepultura, meu amado. Ele ressurgiu. E depois a gente vai ver que ele sobe aos céus e que está sentado à direita de Deus Pai. Amém, meu querido? Bons estudos.